Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Você Não Sabia? Eu sou o Carlos e no vídeo de hoje nós iremos falar de algo muito importante, os 4 pilares da igreja. Você já se perguntou o que realmente mantém a igreja de pé há mais de 2000 anos? E não estamos falando de paredes, templos ou denominações, mas de algo muito mais profundo. 4 pilares invisíveis, porém indispensáveis. Pouca gente sabe disso, mas quando a igreja nasceu, logo depois da ressurreição de Jesus, ela não tinha estruturas grandiosas, não tinha templos luxuosos e nem sequer influência política, mas ainda assim ela cresceu, se espalhou pelo mundo e sobreviveu a perseguições, crises e até divisões internas. E qual era o segredo de tudo isso? A resposta está escondida em um único versículo do livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Ali encontramos os 4 fundamentos que sustentaram a fé dos primeiros cristãos e que continua sendo essenciais para a igreja de hoje. E atenção, se um desses pilares é negligenciado, a igreja perde sua identidade, sua força e até o seu propósito. Hoje, no Você Não Sabia, vamos explorar essa profundidade, esses 4 pilares, e você vai entender por que eles são tão importantes para a sobrevivência da fé cristã. Fica comigo até o final, porque eu garanto, você nunca mais vai enxergar a sua igreja e a sua própria vida espiritual da mesma forma. E você vai enxergar de uma forma completamente diferente depois desse vídeo. Vem comigo até o final e vamos aprender um pouquinho mais. O primeiro pilar da igreja é a doutrina dos apóstolos. Mas, espera um pouquinho, não confunda. Doutrina aqui não é uma ideia humana, nem um conjunto de tradições inventadas ao longo do tempo. Estamos falando daquilo que foi entregue diretamente por Jesus aos apóstolos e transmitido com fidelidade à igreja. Sem esse pilar, a igreja não passa de uma instituição comum, sem vida e sem propósito. É a palavra de Deus que dá identidade, direção e autoridade espiritual ao povo de Cristo. Imagine uma casa construída sobre a areia, quando vem a tempestade, tudo desmorona. Assim também é a igreja sem doutrina sólida, vulnerável a modismos, filosofias humanas e falsas promessas. E, infelizmente, é exatamente isso que vemos em muitos lugares hoje. Igrejas que trocam a pregação da palavra por mensagens de autoajuda, shows de entretenimento ou discursos que apenas massageiam o ego humano. Mas a verdadeira igreja não negocia sua base. Ela permanece firme na escrita, mesmo quando isso significa ir contra a maré do mundo. É essa fidelidade que molda o caráter, transforma vidas e mantém a comunidade de pé em meio às crises. A Bíblia não é um livro ultrapassado, nem uma opção entre tantas. Ela é o alicerce inegociável da fé cristã. Sem ela, não existe igreja. Com ela, mesmo uma pequena comunidade pode se tornar um farol imenso que ilumina o mundo inteiro. O segundo pilar da igreja é a comunhão. E aqui não estamos falando apenas de estar juntos no mesmo espaço físico, cantando os mesmos cânticos e frequentando os mesmos cultos. A palavra usada em Atos é koinonia, que significa muito mais do que você imagina. Significa vida compartilhada, unidade profunda, partilha de tudo. Na igreja primitiva, comunhão era viver como família. Eles se ajudavam mutuamente, repartiam seus bens, choravam juntos e se alegravam juntos. E isso era tão poderoso que o mundo ao redor ficava impressionado. Vejam como eles se amam. Mas pense comigo, quantas igrejas de hoje realmente vivem isso? Muitas vezes vemos pessoas indo embora de um culto sem sequer saber o nome de quem estava sentado ao nosso lado. Vivemos numa sociedade marcada pelo individualismo e esse espírito, infelizmente, também tem entrado na igreja. Só que sem comunhão verdadeira, a igreja perde a sua força. Um carvão sozinho se apaga rápido, mas
Juntos, eles mantêm o fogo aceso. É na comunhão que encontramos apoio e encorajamento para continuar firme na fé. E mais, é pela comunhão que o mundo reconhece que somos discípulos de Cristo. A comunhão não é um detalhe, ela é um testemunho vivo, uma prova concreta de que Deus está entre nós. O terceiro pilar é o partir do pão, e este pilar carrega um simbolismo profundo. Ele aponta para a ceia do Senhor, mas também para a partilha diária da vida e das refeições. Quando os cristãos partiam o pão, não era apenas para comer juntos, eles estavam lembrando o sacrifício de Jesus, celebrando sua ressurreição e renovando a esperança em sua volta. Cada vez que o pão era repartido e o cálice compartilhado, eles proclamavam: Cristo morreu por nós e ressuscitou e voltará. Mas aqui vai um detalhe muito importante. O partir do pão também representa generosidade. Enquanto uns traziam o que tinha, outros recebiam conforme a necessidade. Não havia luxo de poucos, nem miséria de muitos. Havia partilha. Esse ato simples de comer juntos fortalecia não apenas a fé, mas também a unidade. Hoje, muitas vezes, a ceia se tornou apenas um ritual rápido, quase mecânico. Mas, para a igreja viva, a ceia é o combustível espiritual. Ela nos lembra quem somos, nos conecta ao sacrifício de Cristo e nos desafia a viver como um só corpo. O partir do pão nos lembra de algo essencial. A igreja não é um lugar onde vou para receber, é uma família onde eu também reparto o que tenho. Agora nós vamos para o quarto e último pilar. O quarto pilar é a oração. Se a palavra é o fundamento, a comunhão o vínculo e o partir do pão a memória, a oração é o fôlego da igreja. Uma igreja que não ora é como um corpo sem respiração. Pode até parecer vivo por fora, mas está morto por dentro. Na igreja primitiva, a oração não era um evento de quinta-feira à noite, era um estilo de vida. Eles oravam no templo, oravam nas casas, oravam em grupos e até sozinhos. Oravam pedindo direção, oravam buscando poder, oravam intercedendo uns pelos outros. E o resultado? Portas se abriam, cadeias se quebravam, milagres aconteciam e multidões se convertiam em Jesus. Hoje, muitas igrejas substituíram a oração pela pressa. Vivemos na correria, ocupados demais para dobrar os joelhos, mas sem oração perdemos a intimidade com Deus e a autoridade espiritual diante do mundo. A oração é onde a igreja encontra força, clareza e ousadia. É onde o impossível se torna possível. É onde o céu toca na terra. Se quisermos ver avivamento, não há outro caminho. Precisamos voltar a ser uma igreja de joelhos dobrados, porque só assim ficaremos de pé diante das batalhas. Agora, pare e pense comigo. O que seria uma igreja sem esses 4 pilares? Uma igreja sem palavra é como um navio sem bússola. Pode até estar navegando, mas não sabe para onde vai. Uma igreja sem comunhão é como um corpo sem nervos. Cada membro até existe, mas não há conexão, não há vida em conjunto. Uma igreja sem o partir do pão é como uma pessoa sem memória. Esquece sua origem, perde sua identidade e deixa de anunciar a cruz. Uma igreja sem oração é como um guerreiro desarmado. Está exposta, frágil e sem força para enfrentar a batalha espiritual. Percebe como tudo se desmonta quando um pilar é abandonado. É por isso que Atos 2, versículo 42, não é apenas um versículo bonito, é um manual de sobrevivência da igreja. Esses 4 pilares não foram uma escolha da igreja primitiva, foram uma necessidade, e
continua sendo hoje. O que sustenta a igreja não são prédios, não são eventos, nem estratégias humanas. O que sustenta a igreja é a fidelidade à palavra, a comunhão verdadeira, a memória constante da cruz e uma vida mergulhada em oração. É aqui que está o ponto. Se a sua igreja e a sua vida não estiverem firmada nesses fundamentos, cedo ou tarde a fé enfraquece, a chama se apaga e o propósito se perde. Mas quando esses pilares estão presentes, mesmo a igreja mais simples, sem recursos, sem reconhecimento, se torna uma comunidade poderosa, cheia da presença de Deus e capaz de transformar o mundo ao redor. E para a gente encerrar, aqui fica algo maravilhoso para vocês. A verdade é simples, mas poderosa. A igreja não sobrevive sem os seus pilares. A palavra é o que nos guia. A comunhão é o que nos une. O partir do pão é o que nos lembra quem somos. E a oração é o que nos mantém de pé diante de todas as lutas que nós enfrentamos. Tudo o que é construído em cima disso permanece. Tudo o que é construído sem isso, mais cedo ou mais tarde, cai. Por isso, antes de pensar em quantidade, em estrutura ou relevância, precisamos perguntar: a minha vida e a minha igreja estão realmente firmadas nesses fundamentos? Talvez a resposta te incomode, mas se esse incômodo é o primeiro passo para uma mudança verdadeira, o mundo não precisa de igrejas cheias de entretenimento, precisa de igrejas cheias de verdade, amor, memória da cruz e poder de Deus. E isso começa em mim e em você. Começa quando decidimos voltar ao essencial. Começa quando paramos de apenas frequentar uma igreja e passamos a ser igreja. Igreja que Jesus sonhou está em nós. Se esse vídeo falou com você, deixe seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos que vamos postar aqui. E nunca esqueça, a igreja não é um prédio, a igreja não é um evento, a igreja é um povo firmado na palavra, unido em amor, lembrando da cruz e cheio de oração. Até o próximo vídeo do Você Não Sabia, e assim eu deixo a paz a todos.